Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para mais um Hangout desta quinta-feira, trazendo Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta. Hoje, nesta data do dia 26 de dezembro de 2017. Estamos aqui já com o Caio, com a Marcinha. Eu vou passar a palavra à Marcinha para que ela faça a abertura do programa. Por favor, Márcia. Para você estar chegando na Rádio Remix, seja bem-vindo no Hangout da Rádio Remix também, só que o nosso amigo Marcelo está achando que nós já estamos em dezembro, no dia 26 de dezembro, e a gente está no dia 26 de 10 de outubro de 2017. Nós temos um amigo radialista aqui, que está lá no futuro, e a gente está aqui no passado aí. Boa noite para você que está no chat, boa noite para você que chegou agora na Rádio Remix. Boa noite, Caio Breno. Boa noite, Marcelo Summer. Então, vamos começar, que hoje tem histórias para contar. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcia. E hoje vai ser um tema interessante. Eu não coloquei nem... Geralmente eu dou o tema para a Rádio Remix, né, com uma certa antecedência. Estava até explicando para o Marcelo e para a Márcia aqui. Mas tem dias que a gente tem um dia tão corrido, né? Nós temos um dia tão corrido que às vezes não dá tempo, como já aconteceu várias vezes em alguns hangouts passados, de preparar, né, o tópico, né, como se fosse uma apresentação, uma coisa mais lógica a ser seguida, né. Mas o que acontece? Quando acontece de eu não preparar nada e não visualizar nada com uma certa antecedência, 2, 3 dias antes do hangout para colocar no ar, fazer a anunciação do hangout, todo mundo ficar sabendo qual que é o tema. Eu sei que muita gente andou reclamando, falando, pô, mas não dá para saber o que ele vai falar com uma certa antecedência. O que acontece é o seguinte, às vezes o tema, eu escolho, né? Mas assim, na grande maioria das vezes, o que acontece? Eu recebo uma intuição, tá? De uma outra realidade para falar um tema X, Y, Z. E essa intuição, às vezes, vem da resistência, vem de algum amigo meu que se encontra numa outra realidade, né? E isso é feito assim de uma maneira assim bem improvisada, vamos assim dizer. Até no hangout passado, eu me lembro que eu fez um dia muito quente, né? E eu até comentei que foi que não estava muito legal, porque o calor não conseguia pensar muito. E no fim deram uma ajudazinha, vamos assim dizer, interdimensional, vamos assim dizer. E hoje o tema, quando eu estava vindo aqui para o Hangout, ele veio assim, ele aconteceu por, assim, ele veio assim, por intuição, mas já relacionado com algo que me aconteceu essa semana, que eu acho que eu vou até inclusive contar aqui no Hangout, o fato ocorrido, porque eu acho que tem a ver muito com a vida de cada um de nós, né? A nossa personalidade, nossa existência no planeta Terra e nossos laços afetivos, que é o mais importante de todos. Porque coisas materiais, né? Nós ganhamos, perdemos, deixamos nessa vida o nosso próprio corpo quando nós passamos dessa realidade para outra, né? E eu estava pensando, eu falei, nossa, interessante, é um tema muito profundo relacionado com nossas vidas, de todos nós no planeta. Por quê? Porque nós geralmente formamos uma família, ou viemos de uma família, né? Temos laços afetivos com essas pessoas, pai, mãe, irmão, tia, avó, cachorro, qualquer coisa nós acabamos tendo um laço afetivo. Por pior que seja, por pior dos homens, o pior do assassino, o pior do bandido, o pior ser que existe nesse planeta, ele sempre ama alguém. Vocês podem ver isso. Sempre o sujeito ama alguém. Se não ama a mãe, ele ama alguém, ele sempre tem um laço com alguém muito próximo, muito profundo, né? E eu estava pensando, foi interessante, porque de acordo com a visão reencarnatória, nós vivemos e nascemos várias vidas nesse planeta. Eu sei que muitas pessoas seguem certas doutrinas que não acreditam que nós renasçamos várias vezes, né? Morremos e renascemos várias vezes. Eu não vou entrar dentro desses detalhes sobre reencarnação, mas para quem quiser, verifique os 3.000 casos de pessoas que lembram
de vidas passadas, estudadas pelo Dr. Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia, né, e do Departamento de Psiquiatria, lá, que fez um estudo de 40 anos ao redor do mundo, analisando casos de pessoas que lembram de uma vida passada, uma vida anterior, inclusive não só lembrança, mas com fatos em que a pessoa volta para casa, para a família anterior, descreve o local onde morava, objetos pessoais, ou possui até marcas no corpo atual de machucados ou acidentes que ela sofreu na vida anterior, que algumas delas levaram à causa da morte, né? Então são marcas de nascença que às vezes surgem, que a pessoa traz de uma vida anterior para essa. Mas enfim, nessas andanças de vidas em vidas que nós temos aqui no planeta Terra, nós construímos o quê? Construímos laços afetivos. Nós temos nossos amigos, nossa família, conhecidos, ou seja, criamos todo um histórico afetivo, emocional, que nós nos identificamos, não só com laços afetivos, correlacionado com pessoas, mas também nós acabamos tendo o quê? Uma identificação cultural com o lugar que vivemos, com a cidade que vivemos, com o país em que vivemos, com a civilização, o povo em que nós estamos vivendo junto. Nós temos essa identidade cultural. Temos também o quê? Identidade planetária. Ou seja, se eu tirasse um de vocês, ou nós fôssemos fazer uma viagem interplanetária, por exemplo, se nós tivéssemos essa possibilidade de fazer isso hoje em dia, e fosse algo disponível para todos, fosse um planeta, por exemplo, como Marte, um planeta hoje em dia árido, desértico, em ruínas, vai? Claramente, eu garanto que a grande maioria das pessoas não se identificaria com esse ambiente hostil, né, do planeta Marte. E agora, fazendo uma outra viagem hipotética aqui, vamos supor que nós viajássemos para um planeta habitado, né, com uma civilização, um outro sistema solar, e nesse planeta nós entrássemos em contato com uma outra cultura, uma outra civilização. Talvez nós sofremos um choque cultural, um choque de identidade planetária, um choque até psicológico, enfim. Então, hoje eu estava passando pelo interior de São Paulo, eu estava verificando os morros, as construções, o estilo de ser, de habitar, de viver como ser humano, né, no planeta Terra. E aí me veio essa intuição. Como que fica os laços afetivos, como nós deixamos toda essa realidade, ou quando nós viermos a deixar daqui a uns anos, quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos dessa realidade e renascermos para uma outra realidade, né? Porque a morte, na verdade, não existe, é uma passagem de uma realidade X para uma realidade Y, ou de um mundo X para um mundo Y. Mundo Y é esse que muitas pessoas chamam de mundo espiritual, que é tão real quanto o nosso, tão sólido, tão real, tão marcante como o nosso. E lá, obviamente, você vai entrar em contato com outras pessoas, entidades, seres, e vai ter um outro relacionamento afetivo, e vai formar um outro círculo de amizade, um círculo familiar, enfim. E no começo do Hangout eu falei, o que me levou a isso? Me levou também a falar sobre isso, sobre um marco, um fato, uma coisa marcante que aconteceu comigo essa semana. Num dos meus desdobramentos, inclusive, eu não sei se foi desdobramento, o que foi aquilo, eu me encontrei, que me parece, numa situação de vida paralela, vamos dizer. Não consegui identificar se é uma vida no mundo astral ou no mundo futurístico, como, por exemplo, a possibilidade da consciência, nossa, como ela não está ligada, como ela não se encontra dentro do nosso corpo físico, mas ela é algo irradiado para o nosso corpo físico, ela tem essa capacidade de se ligar fora do nosso tempo e espaço, com outras coisas que estão em outras linhas temporais, em outros mundos paralelos, assim, de uma maneira instantânea, até se houvesse entrelaçamento mental, entrelaçamento quântico, entre minha consciência e até meu outro eu, por exemplo, que
que está vivendo no futuro, ou numa outra realidade futurística. Pode ser aqui na Terra, no mundo físico, numa vida daqui 30 anos, 60 anos, ou quantos anos que for, uma realidade no próprio planeta Terra, em outro país. Por exemplo, eu reencarnando em uma outra situação. Pode ser que eu tenha esse entrelaçamento quântico até comigo no passado, em uma vida anterior também. Mas quando eu falo entrelaçamento, nós somos capazes de projetar nossa consciência dentro do nosso corpo, nosso próprio corpo em uma outra vida, regressa ou pregressa. Há essa possibilidade. E você conseguir ver o que o seu outro eu está vendo por alguns minutos, horas, dias, depende da situação. É como se você assumisse aquele corpo naquele estado, naquele exato momento, no ano 2130, numa outra vida que eu tenho no futuro, e por alguns segundos você visualizar a tua vida ali. Como seria ou como está sendo. Porque essa noção de passado, presente e futuro é uma coisa ilusória. Essa linha linear temporal, ela é uma coisa ilusória para nós que estamos encarnados, ou com essa perspectiva de realidade limitada que nós encontramos hoje em dia. Porque o futuro influencia o passado, e o passado influencia o futuro, e hoje isso é sabido, inclusive, em física quântica, né? Que existe essa correlação, e que o tempo, hoje em dia, sabe-se que não é algo linear, mas é algo circular. Mas, enfim, voltando ao episódio ocorrido, eu desdobrei, não sei o que eu posso chamar aquilo, e, na verdade, eu dormi. E foi diferente de desdobrar. Geralmente, desdobrar, você sai do corpo, você tem uma noção, você tem todo um processo que você sofre, você acaba tendo uma noção fora do corpo, você acaba se projetando em visão remota, que a gente fala, ou realmente fazendo um desdobramento lúcido, ou tem pessoas que têm o quê? Um sonho lúcido também. Então, existem várias classificações ou diferenciações de projeção, né? Mas essa foi diferente de todas. Por quê? Porque eu dormi, e quando eu acordei, eu estava em uma outra cama, não na cama que eu estava dormindo. E quando eu acordei dentro de uma situação que me era familiar, por alguns minutos, ou não sei quanto tempo que eu estive nessa situação. Mas lá eu tinha uma outra família, nesse local. Ou seja, eu tenho minha família aqui nesse plano terrestre, ou nesse exato momento, nessa linha temporal, e nesse outro lugar eu reconheci a pessoa que eu estava dormindo, eu era uma jovem, reconheci a situação, reconheci o lugar, o apartamento. Era um país muito parecido com Londres, vamos assim dizer, Inglaterra, mas um pouco diferente a situação. Havia transportes na cidade, inclusive eu lembro o nome das ruas, mas assim, as coisas colocadas de uma maneira invertida. Ou seja, se por exemplo em Londres tem uma igreja na rua tal, ela não está na rua tal, ela está na rua Y, e tudo está invertido, as coisas estão invertidas, mas o lugar é familiar. E foi tão real como se eu tivesse acordado aqui falando com vocês, nesse exato momento. E aí eu consegui interagir com essa pessoa que seria minha parceira nessa família, nesse lugar, nessa linha paralela, que eu não sei com exatidão descrever o que é. E por alguns momentos eu falei para ela, olha, é interessante porque eu não sabia, mas a possibilidade de ter duas vidas em paralelo, dúbia, ou eu venho de um outro lugar, e a pessoa não entendeu nada que eu estava falando. Acho que ela me tirou como um louco em alguns minutos, mas é uma coisa que durou muito pouco tempo. E aí depois eu voltei a dormir nesse local que eu estava dormindo, e ela já era quase noite, eu tinha vindo da rua, eu me lembro dos transportes que eu peguei, entrei, tinha vindo da rua e dormi, eu conversei com ela, essa conversa rápida, dormi. Quando eu dormi e acordei novamente, na verdade, talvez eu tive um ciclo de um dia inteiro, mas eu acordei, tive o ciclo, dormi, e aí depois, quando eu dormi, eu acordei de novo na minha cama, no meio da noite, 2, 3 da manhã, nessa realidade física que eu estou falando com vocês agora. Então, é uma coisa muito interessante, porque isso demonstra o quê? Que se há essa possibilidade,
de nós termos várias vidas em paralelos, em épocas diferentes, em mundos diferentes, em mundos frequenciais diferentes, em universos diferentes. Por quê? Isso vai de contra com aquilo que a gente andou comentando, nós andamos comentando no Hangout, que nossa personalidade hoje em dia, a minha personalidade de vocês, é somente uma personalidade fragmentada, diminuta do seu eu superior, de algo superior que se irradia e fragmenta em várias existências e vidas e locais diferentes ao mesmo tempo. E isso me levou a fazer o programa de hoje sobre laços afetivos. Por quê? Porque se realmente a nossa realidade funciona dessa maneira, nós somos avatares de algo maior, fragmentado em várias linhas temporais, tudo ao mesmo tempo, ocorrendo ao mesmo tempo, porque eu torno a falar, o tempo é como se fosse um oceano. Cada corrente circular que corre, correntes frias, correntes quentes, é um tempo diferente, uma realidade diferente, ou uma linha temporal diferente. Imagine o seu eu superior se irradiando em todas essas linhas temporais, nessas correntes do oceano, que é o oceano do tempo, né? E aí eu me perguntei, aonde ficam os laços afetivos? Porque nós, como eu falei aqui no começo do programa, nós criamos uma família, temos pai, mãe, irmãos, casamos, temos filho, e aí chega o momento da morte, nós morremos, o corpo físico morre, porque, como estava falando, não há morte, nós saímos do corpo físico, vamos para uma outra realidade, e dependendo da situação mental de cada um, com aquilo que nós nos ligamos, ou fizemos, ou acreditamos durante a nossa existência toda nessa vida, nós vamos se ligar a uma situação XYZ nesse outro mundo paralelo. Ou seja, cada um vai para um lugar diferente no fim do dia, no frigir dos ovos, com a morte do corpo físico. Se você tem um pai, uma mãe, um filho, uma filha, quando todos morrerem, cada um vai para um lugar diferente. Se todos estiverem numa chave mental, uma frequência mental, ou se ligarem com coisas diferentes. Então, cada um vai para um lugar diferente. E aí isso começou a martelar na minha mente. Mas, então, se cada lugar vai para um lugar diferente, e nós tivemos um histórico, uma vida juntos durante um período aí de, sei lá, 50 anos, 80, 70, o que for, né? Qual foi o propósito disso? Que vantagem nós tivemos dessa experiência? Foi uma experiência positiva? Foi uma experiência negativa? E aí surge o quê? A resposta, se for com relação a positivismo ou negativismo da experiência em si, cada um é cada um, ou seja, cada um faz com a vida que tem o que bem entender. Então, se você pegar pessoas que fazem a vida no inferno, obviamente que a experiência não foi muito proveitosa, né? Mas independente se a pessoa faz ou não a vida no inferno, ou é uma escolha o que ela faz da vida, também há influências do meio externo, né? Você tem um meio, o planeta Terra, você tem uma espiritualidade invisível, ou uma realidade invisível por detrás do véu também te influenciando, né? Quando nós estamos vivos aqui no planeta, nesse mundo físico, né? Então tem toda essa influenciação externa também, além do que você faz da tua vida, né? Essa influenciação externa, ela acaba o quê? Ela acaba, de uma maneira ou outra, querendo ou não querendo, influenciando o nosso subconsciente, né? Porque 5% do consciente é uma parcela muito ínfima, pequena, diminuta, do que realmente somos. E o que realmente controla a nossa vida, ou faz as escolhas de uma maneira até que emocional, é o nosso subconsciente, que não entende tempo, não julga, e não entende também a relação de localidade temporal, né? Então é esse que realmente escolhe. E ele é muito influenciável, ele é que nem uma esponja, ele absorve as coisas. Então se o meio joga mensagens subliminares, coisas que vão reengenharizar esse subconsciente de uma maneira até indireta, através de técnicas neurolinguísticas, né? A neurolinguística é uma ciência muito interessante, porque ela explica que, primeiramente, que nós temos a capacidade de absorver a informação com uma velocidade, uma rapidez tremenda com o nosso subconsciente, que mesmo que se o olho, a visão, não consegue perceber, captar a imagem ou a informação, essa informação
mesmo assim ela é passada para dentro da nossa consciência. Por exemplo, se você colocar um filme com 24 quadros por segundo, ou seja, 24 imagens por segundo, vai dar noção de movimento do filme. Se você colocar uma imagem, por exemplo, de um pipoca, por exemplo, pipoca, se você colocar pipoca nesses 24 quadros, se colocar um quadro de pipoca, o seu olho não vai conseguir ver a pipoca, mas o seu inconsciente, seu subconsciente, vai conseguir guardar essa imagem da pipoca no seu inconsciente. Então isso vai trazer uma certa influenciação. Talvez, se você estiver no cinema, você vai ficar com vontade de comer pipoca, por exemplo, porque é um ato inconsciente, subliminar, que vai direto do teu inconsciente. Então, até que ponto a nossa vida, o que nós fizemos na nossa vida, quando a gente atinge uma certa idade, né? E o que acontece com os nossos laços de família? Se cada um vai para um lado, né? Pode ser que nós nos veremos e, na grande maioria das vezes, não. Novamente. Então, ou seja, aquela filha não vai ver a mãe nunca mais, ou talvez a mãe não vai ver a filha nunca mais, dependendo de que maneira que as duas estão mentalmente ligadas com o mundo que é certo, com a realidade que é certa. São mundos diferentes, então provavelmente cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. E tem a questão também da passagem interdimensional de uma dimensão para outra. Geralmente quando você cruza uma dimensão para outra, você deixa o seu corpo físico, ou mesmo você faz viagens interdimensionais com corpos menos densos, com certas tecnologias que existem, você tem o problema da amnésia, você tem a perda de memória. A perda de memória é uma coisa muito séria em viagens interdimensionais, quando você passa de uma realidade para outra. Então, pessoas que morrem, geralmente vão para o outro lado, elas ficam num estado de conturbação mental muito grande, às vezes. Às vezes elas não lembram nem quem elas são, de onde vieram. Ou seja, a pessoa acabou de morrer, sai do corpo depois de um X tempo, se desvencilha do corpo, deixa o corpo para trás, e aí ela não lembra quem ela é. Por alguns momentos, ou alguns dias, ou meses. Cada caso é um caso porque as pessoas são diferentes. Elas têm um mundo interior diferente, que é o mundo da famosa intramentes, né? É uma realidade interior. Cada um tem a sua realidade interior diferente, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa vá para algum lugar diferente. E aí eu me perguntei, até que ponto isso é positivo, negativo? Muitas pessoas vêm e falam, olha, você tem que lembrar que você tem o seu eu superior, né? E você tem que matar o seu ego. Você tem que ter um amor incondicional cósmico. Vocês já viram falar nisso? Amor condicional cósmico. E você mata o seu ego e você se amplia, você ama o cosmos, ama todos que estão ao seu redor. Mas aí eu pergunto, isso já não era inerente da super-alma antes de se desfragmentar em vários avatares, em linhas temporais diferentes? Então, até que ponto essa desfragmentação e essa experiência individual de personalidades, de indivíduos, ela é necessária? Ou por que isso ocorre? Ocorre para evoluir ou para controlar? Essa é a grande questão. Então, na noite de hoje, eu queria fazer essas perguntas, não somente para o Marcelo, para o Márcio que estão aqui, mas para o pessoal do chat. Em vez de vocês me perguntarem um monte de coisa que eu sei que eu vou responder, já vi muito pouco vocês perguntarem aqui no chat, mas antes de qualquer coisa, eu queria saber de cada um de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que esquecer de uma vida para outra é benéfico? Você perder todos os seus laços afetivos é benéfico? Muitas pessoas que vêm de linhagens doutrinárias como o Espiritismo, por exemplo, falam, não, é benéfico, porque, por exemplo, se você for um assassino e matou várias pessoas, ou tem algum problema, um trauma psicológico, realmente esquecer é benéfico, porque muitas vezes você se livra desse trauma esquecendo, né? Mas até que ponto isso é benéfico? Então, eu queria saber de você, Marcelo, ou da Márcia, sobre essas coisas que eu falei, antes de eu me direcionar para o chat, até que ponto é benéfico você perder os laços afetivos, e perder, inclusive, os laços de sangue também, porque
realmente a família terrestre não diz nada no mundo espiritual. Quanto mais, quer dizer, a família espiritual capaz que você perde, quanto mais dos laços consanguíneos, que realmente não ficam. Não ficam. Caio, enquanto aprendiz de tudo que tu trazes aqui, hoje eu vou abusar da minha sinceridade contigo para te dizer o seguinte. Desde o momento que eu ouvi as primeiras explanações, nos primeiros hangouts que não foram aqui na Rádio Remix, nós não tínhamos a rádio ainda, se descortinou um outro mundo na minha mente. Eu vou te ser bem sincero sobre algumas coisas que a mim me causam estranheza e, de certa forma, me incomodam muito. Como algumas pessoas já sabem, eu tenho algumas facilidades de me desdobrar, de desdobramento. E até hoje eu não encontro familiares meus que eu andei procurando. E não os encontro, comecei a pensar sobre isso, imagino o seguinte, que nós tenhamos um campo vibracional, e aí nós vamos falar de vibração e frequência, diferenciado, e isso não me permite alcançar as pessoas que eu estou buscando. Eu não imagino onde elas estejam. Eu não sei nem sob que circunstâncias elas estão, depois de te ouvir por vários meses. Isso, de uma forma, foi descortinando uma outra vida após esta vida, para mim, pessoalmente falando. Então, eu acho que, de alguma forma, nós vamos ver benefícios, ou seja, ônus e bônus em tudo que nós estamos falando hoje. Pessoalmente, penso que o esquecimento em determinados pontos nos ajuda e muito ele nos atrapalha. A questão dos avatares, eu tentei até argumentar contigo isso antes de nós abrirmos a sala hoje. É bastante difícil compreender que nessas linhas temporais nós podemos nos projetar. E ouvindo a tua experiência, que foi uma experiência de dias muito próximos, passados, desse reencontro teu com uma outra família, aí sim, Caio, eu vou te confessar que, sinceramente, a minha mente não alcançou. Alcanço a tua explicação, consigo visualizar a situação, mas eu entrei num beco sem saída e não consigo me organizar mentalmente para te dizer alguma coisa referente a isso. Eu vou passar a palavra para a Marcinha. Eu sou muito sincero, não tenho condições de alcance, Caio, nesse momento. As pessoas ficam muito ansiosas para saberem aonde que estão aquelas pessoas que foram embora da minha família. Em primeiro lugar, que você não tem que ficar pensando nisso. Em segundo lugar, a gente não pode esquecer que a gente tem o livre-arbítrio. Então, cada membro da sua família passa dentro da vida dela por N situações e N escolhas. E, na verdade, para você que tem saudade da sua casa, eu tenho uma explicação que às vezes eu fico falando muito, eu falei isso hoje pro Marcelo. As pessoas precisam entender que elas vieram aqui, elas já conheciam a bondade plena. Nós conhecemos a bondade plena, com certeza. Mas viemos aqui para decidir a quem seguiríamos, a bondade ou a maldade. E, de repente, a gente pode quebrar os laços de amor, de sangue ou não também. Isso vai depender de cada um e de cada escolha que fizerem. Como é que eu uso o meu tempo na minha vida? O que é que eu faço não para engrandecer a Márcia como pessoa, mas para engrandecer a ideia de ajudar o próximo, de ajudar dentro da minha casa, porque sempre eu volto a falar, tudo começa dentro do seu lar. As personalidades dentro da sua casa é a sociedade refletida lá fora. Quando você tem amor dentro da sua casa, lá fora, na sociedade, mas hoje em dia não é o que acontece. Então,
Caio, a gente estava falando nos bastidores sobre amor incondicional que a gente ouve, na verdade, é muito natural as pessoas não quererem saber muito o que é esse amor incondicional, porque elas já viveram isso lá do outro lado. E quando você escolhe vir para cá, porque na verdade nós escolhemos, e não adianta falar que não, aí você passa por essa fase. E aí é muito difícil de aceitar certas coisas. Porque você vive dentro de uma dimensão paralela com outras dimensões. As outras dimensões estão tão próximas dessa que a gente vive, que aqueles entes queridos que você perdeu estão muito mais próximos de você do que você possa imaginar. Então, essa linha temporal que a gente fala sempre aqui, é que as pessoas precisam ter consciência e usar o tempo dela, né, para coisas boas, que te façam feliz, mas que façam o outro feliz também. O amor incondicional, o amor de mulher para homem, o amor de mãe para filho, pai para filho, são amores diferentes. E quando a gente cria um filho, é claro que a gente pensa que talvez, olha, é claro que entre marido e mulher vai ter aquela história assim, bah, mas eu já te aguento, eu vou te aguentar a paternidade, mas nem ferrando. E, na verdade, hoje eu estava falando sobre esse assunto com o Marcelo, e eu disse para ele assim, você sabe por que o ser humano da Terra, desse planeta chamado Terra, é tão invejado por outras criaturas em todo o universo e todas as galáxias que devem existir? Porque nós parecemos que nós somos imperfeitos, mas aqui estamos preparados para ser muito mais que perfeitos, para sermos eternos em outro lugar. Então, é isso que incomoda muito o outro lado. Incomoda porque o ser humano ele pode fazer tanto o errado como ele pode fazer tanto o bem. Né? Então, é complicado você falar, porque eu tenho o Marcelo tem um raciocínio diferente, eu tenho mais ou menos um raciocínio que o Caio, mas a gente tem algumas divergências no meio do caminho. E é bacana falar sobre isso. Porque a gente precisa entender que nem sempre nós vamos para os mesmos lugares que aquelas pessoas que a gente ama. E não vamos de fato. E a gente precisa ter consciência disso. A gente pode ter, sim, uma linhagem temporal, como o Caio falou, de pensamentos, de objetivos dos dois quererem aquilo para eles na vida deles. Concordo plenamente com isso. Não é difícil de alcançar isso, tá? Para mim, na minha visão, não é difícil. Mas para algumas pessoas pode ser que seja. Sem sombra de dúvida, a gente vai ter um monte de perguntas aqui. Eu só queria falar que tem muitas perguntas aqui que eu não sei nem se a gente vai conseguir responder, mas enfim, vamos lá, Caio. Só uma coisa que eu vou colocar, então, depois de tudo isso, é que você vivendo várias vidas aqui e tendo esses laços afetivos, cada vez que você perde uma pessoa, cada vez que você se distancia de uma pessoa, ou seja, com a morte, né? O que acontece? Você vive um verdadeiro dramalhão, né? Então, esse planeta aqui é um grande drama, né? Infelizmente. Por quê? A pessoa perdeu a mãe, aí entra naquele choque emocional, perdeu a filha, perdeu não sei quem, perdeu perdas e perdas e perdas e perdas. Ou seja, a pessoa deixou de estar com a pessoa. E por nós desconhecermos o que há realmente por detrás do véu, né, ficamos na incerteza. Né? Apesar de você ter várias doutrinas espiritualistas, espíritas, e blá, 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 que falam, não, mas espera lá, a pessoa foi para a cidade nosso lar, a pessoa está não sei aonde, no umbral, a pessoa foi não sei o quê, a pessoa foi, o parente que está agora sendo tratado em tal lugar, não sei o quê.
Mas tudo isso não é garantido 100%. Quando eu falo não é garantido 100%, por quê? Primeiramente, por nós estarmos inseridos dentro de um sistema de controle que nós desconhecemos quem nos controla, como funciona realmente, e o que ocorre por detrás dos bastidores, daquilo que nós não vemos, então, nós estamos numa situação que, meio que vivendo no escuro, né? E quando nós perdemos a pessoa, imagina, vou dar uma situação mais ou menos parecida com isso. Você está andando, você é cego, você não enxerga a luz. E você vive a sua vida inteira na escuridão. E você, de repente, se vê numa situação em que você se perde, as pessoas se encontram num local desértico. Então você não toca mais ninguém que você conhecia, você não sente a presença das pessoas, você está absolutamente sozinho. Qual a primeira reação nossa? Muitas pessoas entram em pânico, ou seja, ficam completamente desequilibradas com a situação por se encontrarem absolutamente sozinhas ali. E essa situação você pode se comparar com a morte, com o processo da morte que todos nós um dia iremos enfrentar, infelizmente. E é um processo é um processo meio que não é um processo justo, assim dizer, na minha concepção de visão. Por quê? Porque você realmente não sabe o que está acontecendo com você, primeiramente. Então você fica deslocado, perdido completamente. E para piorar, dentro daquele dramalhão afetivo, né? Deixei meu marido para trás, deixei meu filho para trás, deixei minha mãe para trás. Ou seja, para quem fica é doloroso, para quem parte é pior ainda, porque você não pode voltar atrás. Se bem que, ultimamente eu andei verificando certas situações que às vezes a pessoa consegue voltar, tá? Para o corpo físico por alguns minutos, por algum motivo, na sua vida anterior, na sua vida que você acabou de deixar quando você morreu, né? Aí as pessoas vão, pera lá, como que é feito isso? Assim, no meu entendimento, isso é feito dentro de uma outra linha temporal, tá? Ou, como a consciência não é tempo nem matéria, você consegue derivar ela para um momento X, Y ou Z da vida que ela acabou de deixar, porque morreu o corpo físico. Ou seja, ela volta para, vamos dizer, há 2 dias atrás, ou 1 mês atrás, ou 10 anos atrás, e consegue se ver dentro do corpo por alguns minutos, com consciência que morreu e voltou. Mas depois aquilo acaba, porque ela acaba esse entrelaçamento mental com esse seu outro eu nesse dado momento, e você volta para a espiritualidade, ou sei lá, onde quer que você se encontre depois que se desencarnou, né? Então isso é interessante, mas assim, na grande maioria das vezes a pessoa não volta, e fica naquele estado mental dramático, aquele dramalhão. Isso, ao meu ver, não é evolução. Isso aí é tortura mental, controle. Isso daí acaba ocasionando aqui um desequilíbrio, né, daquilo que já não estava tão equilibrado antes e acaba piorando, né? Então, é muito interessante, até muito fácil falar, mas cada um pensa de um jeito, e por pensar assim e assado, você vai parar para um lugar assim e assado também, ou lugares diferentes, dependendo do como você pensa, né? Mas é aí que tá, como pensar melhor se você não conhece o ambiente que o cerca? Essa é a grande questão. Como pensar melhor se você não conhece a essência da vida ou todas as características que formam a nossa realidade? Se você não conhece todas as características que formam a nossa realidade, o que influencia a nossa realidade, o que cria a nossa realidade, o que manipula a nossa realidade, o que está por detrás daquilo que nós não enxergamos e que está fora da nossa realidade, mas que interage com a mesma, se você não conhece nenhum desses fatores, realmente, o que pensar nisso? Como interagir com algo que você não conhece? Muitos gurus por aí, muitos filósofos falam, não, mas é muito simples, você tem que atingir uma certa iluminação, deixando o ego de lado, deixando tudo de lado, e simplesmente vivendo esse
esse eu superior seu, né? Mas como viver esse eu superior se não tem um... Para começar, a vida não vem com um manual de instrução. Você nasce e fala, ó, está lá o manual. Ponto número 1, você deve ser assim, assado, porque se você for diferente vai acontecer assim, assim, assado. Quer dizer, você tem vários sistemas de crenças, várias doutrinas, que de uma maneira ou outra tentam, né, te ensinar que você deve viver dessa maneira ou daquela. Ou que você, o que certas coisas na sua vida ocorrem porque estão relacionadas com isso, com aquilo. Mas, realmente, assim, todos nós estamos numa situação, estamos vivendo às escuras, vamos assim dizer. Interessante que é como se fosse um jogo, né? Isso eu falei há muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás, quando eu comecei a falar online, né, no YouTube, que é como se fosse um jogo. Você vive tua vida, né? Passa de nível, ou sei lá o que na tua vida, ou de uma vida para outra. Se você encarar esse jogo como sendo o jogo da vida, entre as reencarnações, você passa de um nível para o outro, de um nível para o outro, de um nível para o outro, não sei o quê, até um dia que tem o game over, né? E você começa tudo de novo, né? Aí a minha pergunta é, isso é evolução? Aí muitas pessoas escreveram aqui no chat, mas se você atingir uma evolução, uma espiritualidade superior, uma consciência crítica, você vai lembrar de todas as suas vidas anteriores. Mas será? Será que isso é uma certeza? Ou te disseram isso? Por algum motivo? Quer dizer, eu sei que nada no universo é certeza, é o contrário. O princípio da incerteza que rege o universo. Mas tem certas coisas que é como você andar num terreno sem um terreno desconhecido, sem um mapa, né? Então realmente você não sabe onde você está. Você não sabe onde você está andando. E aí o que é? É uma prova, é isso? Ou é uma prisão para a mente? São questões que eu acho que cada um de nós temos que perguntar sempre, sempre. Seja no momento de você receber uma comunicação do mundo espiritual, seja no momento de você presenciar um fenômeno estranho, tido como paranormal, por exemplo, seja no momento de você ver um UFO, um objeto voador não identificado, nós devemos sempre nos perguntar, mas por que isso está ocorrendo? Por que isso está ali? Isso quer algo conosco? Isso possui alguma agenda correlacionada com a nossa existência ou com a existência de todos nós aqui? O que isso quer com a gente? O que a doutrina X ou Y daquela religião dessa diz? Aquilo é uma verdade absoluta? Ou existe algo a mais que aquilo? Então, acho que todos nós devemos sempre nos questionarmos, nunca simplesmente acreditar nisso ou naquilo, sem ter um raciocínio, um ligo lógico, mas primeiramente sentir, se questionar e lá no íntimo fazer certas perguntas de maneira com que a gente, não digo que chegue a uma conclusão, mas que pelo menos, é aquela velha história, muitas vezes a gente não fala, eu sinto que aquilo lá não é certo. Não sei, tem uma coisa que me faz me sentir mal. Então, já é algo que, te avisando intuitivamente, que algo está fora do equilíbrio, está errado, tem alguma coisa errada. Então, às vezes eu me pego, muitas vezes nessa vida, também fazendo essas colocações para mim mesmo. Mas será que tudo aquilo que está escrito, por exemplo, advindo aquela canalização espiritual no livro dos Espíritos, sei lá onde, aquilo é realmente a realidade que ocorre, seja através na vida após a morte, ou seja em outras situações, é realmente aquele quadro, aquele cenário que realmente dizem que é, ou não? Aí muitas pessoas vão falar, mas é algo difícil de saber, porque você só morrendo mesmo para saber. E quantas vezes nós morremos e esquecemos? Nós já morremos milhares, trilhões de vezes por aí, e até hoje nós não sabemos. Por quê? Porque há o esquecimento. E aí, com o esquecimento, a vida de cada um de nós acaba se tornando um verdadeiro melodrama, né? Aquela coisa melodramática, né? E às vezes eu vejo, será que até que ponto isso é bom, benéfico?
Pode ser que isso leve à evolução? Ou será que isso vai levar ao quê? A uma estagnação mental que vai se repetir de vidas em vidas por um tempo indeterminado ou indefinido, né? Porque quando você está inserido dentro dessas realidades temporais, você está vivendo essa realidade. Sua consciência está focada em 2017, ou concentrada numa época, num lugar, num momento, e você acaba... O interessante é que nós acabamos sendo o reflexo do sistema de controle, ou seja, tudo que nós aprendemos veio de fora, ou seja, e nós acabamos refletindo para o mundo externo aquilo que nós aprendemos, ou seja, é um bate e volta, ou seja, eu fui ensinado que isso é assim, que Deus é assado, que não sei o que é assim, mas eu fui ensinado, veja bem, mas eu nunca senti, porque também nunca me deu trabalho em sentir nada, né? Então, são questões filosóficas muito profundas, né? São questões assim, e que não é todo mundo que faz essas perguntas, porque realmente, quando você, por exemplo, está atrelado no sistema de crença, ou atrelado numa ideia, numa certeza, né? Ou pelo menos a certeza de cada um de nós de alguma coisa, né? Um ponto de visão, a gente é muito relutante ou resistente em pensar, ou em sentir, ou devagar, como nós estamos fazendo aqui nesse hangout, ou nesses últimos hangouts ultimamente. E certas perguntas acabam se tornando até proibidas no meio que nós vivemos. Principalmente aquelas perguntas que vão de contra dogmas. O que é um dogma? O dogma é uma verdade absoluta, absoluta incontestável, que em uma certa doutrina religiosa é colocada a público para que as pessoas acreditem, sigam e não contestem, né? Então eu queria deixar agora um espaço para o pessoal fazer pergunta também, e assim, e só para título de curiosidade, para quem não sabe, quando você migra de um planeta para o outro, porque existem essas migrações de alma planetária também, você sofre um choque tremendo, primeiramente, psicológico, mental, porque você é retirado, praticamente arrancado do seu meio ambiente, que você se identificava ou se identificou por algum tempo, né? E você colocado num ambiente completamente diferente, né? Isso já é ao meu ver, é até uma agressão psíquica, psicológica, espiritual, o que é que seja, porque você não tem a chance de escolher. Você simplesmente é migrado de um planeta para o outro. Essas migrações em massas, elas infelizmente ocorrem através de portais, merkabas, né? Porque o nosso próprio corpo é um merkaba, é um portal. O corpo físico, o corpo humano é um portal. Se nós conseguíssemos atingir um certo estado de consciência, nós seríamos capazes de nós fazermos viagem interdimensional com esse próprio corpo físico. É possível isso? É possível. Mas, infelizmente, nós estamos bloqueados em todos os sentidos. E invertidos em todos os sentidos, seja na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de sentir, correlacionado, infelizmente, com aquilo que nos foi ensinado dentro desse mundo, dentro desse sistema de crença. Para muitas pessoas que são muito influenciadas por fatores externos, como esses próprios sistemas de crença, o que eu estou falando aqui chega até a ser uma agressão, né? Porque muitas pessoas não que eu seja o dono da verdade, mas muitas pessoas também não querem parar para analisar a própria vida, ou verificar, será que realmente isso é assim, ou é assado, poderia ser de outra maneira? Então as pessoas não gostam de fazer muito isso. Aliás, muitas pessoas têm até medo de fazer isso, né? Muitas pessoas já falaram para mim, olha, eu não quero nem pensar sobre isso. Toda vez que eu penso sobre isso, me dá um arrepio dos pés à cabeça, né? Então a pessoa prefere viver essa realidade como ela é, ou como ela é vista, né, sentida nesse exato momento, uma realidade momentânea, né, do que realmente pensar, ou sentir, ou tentar enxergar um pouquinho mais longe, de maneira com que essa pessoa, enxergando de uma maneira um pouquinho mais longe, deixe um pouquinho mais liberta
da situação que ela vive e que ela não controla, na sua grande maioria das vezes, 100%. Né? Porque o controle da nossa vida é muito limitado, o nosso livre-arbítrio limitado, que está correlacionado com a nossa vida física limitada também. Né? Mas, enfim, Marcelo, eu falei demais aqui, né? Não, nunca é demais, Caio. Só uma coisa que fica para mim, e agora nós vamos entrar num outro patamar de coisas aqui. Neste momento eu não estou falando com o Caio pesquisador, eu não estou falando com o Caio homem de ciência, não estou falando do Caio que questiona. Eu quero saber do Caio ser humano. Então nós separamos todas essas qualidades que todos já sabemos que tu tens, e eu quero saber a tua opinião sobre todos esses questionamentos que tu nos fizeste. Nós temos aqui bastantes perguntas, são 17 perguntas para hoje, mas eu gostaria que tu pudesse dizer o que o Caio, o ser humano Caio, pensa a respeito do ego, do amor e de todas as coisas que, se o Caio estivesse do outro lado da tela, ouvindo o Caio falar, qual é o teu sentimento em relação a isso? Vamos começar pelo ego, né? Buda e outros avatares aí deram a entender que nós deveríamos o quê? Nós deveríamos praticamente matar o ego, né? Você se iluminaria deixando o ego para trás, né? Mas será que isso é verdade? Deve haver um equilíbrio aí, né? Por quê? Se você realmente matar o seu ego, você está matando a personalidade, deixando para trás, totalmente. Não pode haver o quê? Um exagero, no meu ver, em nada na vida. Nada na vida você pode ser 880, né? Mas você precisa de um pouquinho de ego, sim, para você ter uma certa noção existencial de onde você se encontra, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Porque realmente, muitas pessoas falam, mas se você matar o ego, você deixar o ego de lado, você vai ter essa noção de um mundo maior, de uma realidade maior, que está correlacionada com o seu eu superior. Você vai ter essa noção, se você deixar o ego de lado. O ego que acha que é tudo na vida e 100%, mas não é. Tá, concordo. Mas, se nós o temos, ele está aí por algum motivo, né? Motivo esse que em 30 anos pesquisando, eu não obtive a resposta com exatidão do que seria isso, né? Então ela fala, quando eu não sei alguma coisa, eu não chego ao ponto de chegar aqui e contar um monte de história, ser até que meio desonesto, falar, não, realmente eu tenho a resposta para tudo na ponta da língua, né? Porque eu acho que isso ninguém o tem, né? Nem os espíritos que dizem ser espíritos superiores, né? Porque tudo isso daí é uma agenda, né? Cada um segue uma agenda, uma história, cada um conta uma história diferente, e tudo atendendo a quê? A uma agenda, uma linha de pensamento, que tem por objetivo alguma coisa que nós não sabemos, né? Não sabemos. E o que eu acho, então, do ego? Então, fica aqui, o ego eu acho que deve existir, sim, uma parcela de ego. Porque se realmente não existir a sua personalidade, seu eu interior nessa realidade, então o que nós estamos fazendo aqui? E quando nós passarmos para o outro lado, aí as pessoas perguntam, mas e do outro lado? O que acontece? Eu mato o ego? Não mato? Bom, naturalmente você já vai ter um tiro na cara. Por quê? Porque quando você passa para o outro lado, você sofre uma perturbação mental tamanha que realmente aquilo vai quase que implodir o ego, né? E muitas vezes há o dramalhão, né? Ou seja, você entra numa confusão mental, por quê? Às vezes gerada por vários sentimentos negativos que acabamos carregando dentro desse dramalhão da vida, né? Sentimento esse que é a culpa, né? Por exemplo, a gente tem culpa de alguma coisa, culpa no cartório de alguma coisa, né? Ah, eu fiz mal com minha mãe a vida inteira, agora me arrependi, e agora eu estou do outro lado, e eu não a vejo mais, ou sei lá o que. Aquela culpa vai te destruindo, né? Porque culpa é um verdadeiro inferno mental, né?
Porque Deus não julga, não condena nada. A gente que cria tudo isso na cabeça da gente. E aí a gente coloca rótulo, né? Ah, mas eu estou passando por isso porque é o diabo. Ou estou passando isso porque é Deus. Ou estou passando isso porque não sei o quê. Mas a pessoa não vê que realmente aquilo faz parte do mundo intramentes dela. Né? E que ela tem que se livrar. Isso sim a gente tem que se livrar. Né? Não somente o ego, vamos livrar do ego. Tem que livrar dessas coisas que são nefastas e que acabam nos prejudicando mentalmente. A culpa é uma delas. Interessante a culpa porque existem pessoas, por exemplo, que vivem em nosso ambiente, infelizmente, que não tem noção de culpa nenhuma, não tem remorso, não tem empatia, não tem amor ao próximo, não tem nada, absolutamente nada. Esses são os famosos psicopatas. Inclusive que certas regiões do cérebro desses psicopatas já foram comprovadas através de ressonância magnética que essas áreas do cérebro diferem das nossas áreas normais do cérebro de pessoas normais. E graças a Deus, felizmente até infelizmente, a parcela de psicopata no mundo chega a 5% da população mundial. Entre psicopata, sociopata, serial killer, você pode contabilizar 5% das pessoas. Mas enfim, o que eu acho do amor? O amor é uma palavra muito interessante, porque o amor, ele no primeiro momento ele é legal, é bacana, né? Você fala, eu amo minha mãe, eu amo minha filha, eu amo meu cachorro, amo alguém, alguma coisa. Tudo bem, tem pessoas que transferem o amor para objeto, né? Ah, eu amo meu laptop, meu iPhone, e se acontecer alguma coisa com o meu iPhone, eu tô ferrado, tô danado, eu não sei nem o que eu vou fazer, como que eu vou sair de casa sem ele, né? Mas enfim, quando a gente ama alguém, a gente se liga nessa pessoa, a gente tem um laço afetivo, né? E aí quando a gente perde essa pessoa, quando você perde tua avó, tua mãe, sei lá, tua tia, todo mundo envelhece, nasce, cresce, envelhece e morre, você perde. Aí muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas aceitam, muitas pessoas ficam deprimidas, outras pessoas ficam simplesmente saudosas, depois acabam esquecendo. Mas assim, ao meu ver, esse amor um dia entra em colapso e você acaba tendo um sentimento de reverso do amor, enfraquecimento, né? Então esses dramalhões que ocorrem correlacionados com amar, eles acabam trazendo uma certa, criando uma certa energia negativa, né? E essa energia talvez seja utilizada por esses seres interdimensionais numa outra realidade, né? De alguma maneira ou outra. Mas existe, como a Márcia falou, existem vários tipos de amor: amor de mãe, amor de filho, amor incondicional. Eu amo todo mundo. Eu amo. É até engraçado, como se fosse na década de 60, a década hippie, né? Aquele negócio paz e amor, todo mundo amava todo mundo, aquela coisa toda, né? Tal, não sei o quê. Mas será que amor é isso? Né? E por que o amor está aí? Né? Então, o amor é o oposto do ódio, né? Você pode odiar alguém, você pode amar alguém, ou você não pode nada também, você pode ignorar, simplesmente nem amo nem odeio, para mim nem cheira nem fede. Porque tem aquela expressão em português, não cheira nem fede, ou seja, a pessoa não ama nem odeia, para ela é como se não existisse, né? Então, o amor é o oposto, né? É a dualidade. Então, o mundo dos opostos, nós vivemos nos opostos. Olha que interessante, o mundo dos opostos. Eu comecei falando aqui um pedaço do Hangout sobre muitas vezes a gente vê a realidade espelhada com relação àquilo que nós temos dentro de nós, né? A famosa sala dos espelhos, né? Ou seja, a gente sempre vê no outro, a gente sempre vê certos defeitos nos outros que realmente são defeitos nossos. Ou a gente vê certas coisas exteriormente que se encontram interiormente dentro da gente, né? E esse mundo dual é estendido para o amor também. Eu posso odiar ou amar, né? E por que ele está aí? Porque realmente ódio não existe, existe. É a falta do amor, é o contrário, é o oposto, né? Outra coisa é a falta, a dualidade. A falta da luz traz o quê? Escuridão. A falta do calor,
Nossa sinergia térmica traz o quê? Traz o frio. Né? Então é o oposto, somos opostos. O amor é engraçado, diferente da paixão. Paixão não é amor, aquela coisa que envolve, sufoca, que nem fumaça, né? O cara se engasga, tudo é a paixão. As pessoas realmente ficam apaixonadas quando são adolescentes. Eu amo ela, eu estou apaixonado, né? Eu morreria por ela, né? Aquela coisa meio que a pessoa se anula, né? Por um momento, ter um momento com outra pessoa. Mas isso será que é amor? Não é. O que é amor? Para mim, amor tem vários significados. Tá? O gostar de alguém pode ser amor. Ou se sentir bem com alguém, tá perto de uma pessoa. Existem vários tipos de situações. Mas amor de mãe, por exemplo. Eu amo minha mãe me ama. E um dia ela vai se for, ela vai embora desse mundo. E aí? Como fica? Eu continuo amando ela? Continua, porque diz que o amor ele cruza o quê? Dimensões e barreiras do tempo. O amor é eterno, né? Mas aí eu pensei outro dia, eu sentei com meus botões aqui e pensei, bom, o amor é eterno. Você já viu essa expressão? O amor é eterno, lindo, maravilhoso. O que eu vou falar agora aqui, muita gente vai tomar como uma perspectiva negativa, né? Por quê? Porque se o amor é eterno, o que acontece quando a gente esquece que amou alguém? Ou esquece até a pessoa em si. Esquece que ela existiu, esquece tudo. É como se passasse um borrão na tua cabeça. E aí, onde fica o amor? Se perdeu? Ou nunca existiu? Ou aquilo foi o quê? Foi um momento ilusório da 3D, ou do nosso mundo simulado, com algum propósito. Né? Porque geralmente a vida passa a ser é como se fosse um palco no teatro, né? Nós estamos representando papéis que nos foram dados, né? E que nós não sabemos por quê, né? E não sabemos nem quem foi o produtor desse filme, né? Que é o filme da vida, né? E não sabemos nem quem está assistindo e para que serve tocar o filme, vamos dizer, ou para que o filme é rodado, né? Então são coisas assim que incomodam para mim, como pessoa, e que me levou também, coisas que me levaram nesses anos todos a criar o Projeto Terra Oculta. Quando a palavra oculta é uma palavra muito forte, porque o que está oculto é o desconhecido, né? Geralmente o desconhecido leva o quê? Na grande maioria das pessoas é o medo, né? É o medo do desconhecido. O projeto em si tenta desvencilhar, tentar abrir um buraquinho no véu, um pouquinho aqui e ali, ou fazer o véu cair de uma vez por todas. Por quê? Porque, ao meu ver, e muitos amigos e colegas de outra realidade, não é sinônimo de equilíbrio você esquecer ou se encontrar dentro de um ambiente todo em que você não conhece, você não faz ideia o que está fazendo ali, o que está acontecendo. Porque é um jogo imparcial, vamos dizer, é um jogo desequilibrado, vamos dizer, desequilibrado. Porque se você tivesse outras ferramentas, como por exemplo memória, se tivesse noções maiores de realidade e outras coisas mais, o jogo não seria somente interessante, mas ele seria mais completo, mais amplo para nós, ou para todos nós que estamos jogando esse jogo, né? Não tem aquelas frases, aqueles jargões, eu sei que é um clichê até, né? O jogo da vida, né? O jogo da vida. Né? Aí eu pergunto, será que a vida é um jogo? Se for um jogo, realmente, que nós estamos jogando, pode ser que alguém esteja apostando nesse jogo, né? Ou alguém esteja controlando o jogo ou observando o jogo. Né? E quem será esse alguém? Essa consciência, ou talvez esses seres que estejam nos observando, ou observando o jogo da vida de cada um de nós. Né? Então são perguntas interessantes, inclusive existe
duas coisas interessantes que eu já falei no Hangout anterior. Existe a transcomunicação. O que é transcomunicação? Comunicação através de instrumentos, computadores, de uma outra realidade para nós. De seres que vivem em outra realidade para nós, que se utilizam nossos computadores, tecnologia para mandar informação, seja visual, seja sonora, e nós recebemos as mensagens. Muita coisa foi recebida entre 1995 e do ano 2000, através dessas canalizações com certas tecnologias por transcomunicadores espalhados pelo mundo, ao redor do mundo, que de 95 a 1999 formaram um grupo internacional de transcomunicação, em que o fundador foi o Mark Mace, que ultimamente eu mantenho um certo contato com ele. E nessas informações passadas daquela realidade para nós, para quem não acompanha o bonde aqui nos Hangouts, passou-se o quê? A informação da existência de um planeta chamado Marduk, que é um planeta que talvez existiu numa realidade física, mas que explodiu, segundo dizem, e que hoje em dia ele existe numa realidade etérica, ou num mundo espiritual, ou o que é que seja, numa outra linha temporal, num outro espaço, num outro tempo. E as pessoas que vivem em Marduk, que é um local, um planeta cercado por o rio do tempo, que a gente fala, vivem suas vidas ali, e vieram de realidades como a Terra, por exemplo, como o Varide. Varide, para quem não sabe, que não acompanha os Hangados, é um planeta físico, tão físico como a Terra, num universo paralelo que ocupa o mesmo espaço que a Terra. E que há uma troca de espíritos, tanto de Varide para a espiritualidade, como da Terra para a espiritualidade. E que muitos desses espíritos, uma parcela, vai parar em quem? Em Marduk, né? Esse planeta etéreo. E existe um escritor, não me recordo o nome dele, nos anos 70, 75, eu acho, né? Que falava sobre o quê? Uma história de um planeta rio etérico, em que as pessoas se desencarnavam ou morriam e iam para lá. E essa história justamente bateu com Marduk, ou seja, história passada a nós entre 1995 e ano 2000, né? E aí eu perguntei para o Mark, será que o escritor que escreveu essa história tem uma intuição da existência de Marduk, ele escreveu a história, essa história foi tida como ficção científica, ou será que realmente Marduk não existe, e tanto o escritor como Marduk são duas agendas de uma inteligência que se encontra por detrás do véu, e essa mesma inteligência tenta nos manipular de toda maneira, contando histórias da carochinha para nós todo instante, seja através de transcomunicação, seja através de histórias passadas intuitivamente através de escritores, né? O que seria isso, né? Então, nós não temos uma certeza de nada com relação a essas realidades, né? E aí quando as pessoas falam para mim sobre laços afetivos e outras coisas mais sobre o mundo, né, extrafísico, aí eu me pergunto, esse jogo da vida é muito similar a essa história de Marduk. Por quê? Porque se você vê essa história, aliás, tem um livro, um filme que chama River, o Rio, né? River World, aliás, que é o mundo Rio, né? Nessa história desse escritor espanhol, se não me engano, inclusive eu não tenho o nome dele aqui, mas não vou me lembrar daqui a pouco, deixa eu ver aqui no meu computador. O que acontece? Ele escreve que as pessoas desencarnam e vão parar nesse planeta, e na história em si, o planeta Terra, ele é destruído. E aí, quando ele é destruído, todos esses espíritos vão acabar indo para Marduk, né? Nós. E lá começa a ocorrer uma espécie de jogo entre os deuses, vamos assim dizer. Então as pessoas são monitoradas a todo instante, né? Nesse planeta Marduk, né? E o que acontece? Acaba ocorrendo que nem fosse um jogo da vida. Muito similar ao jogo que nós vivemos em vida, mas de uma maneira mais controlada e uma interação mais direta desses seres para com essas pessoas que vivem em Marduk, né? Então, é algo bem interessante, porque essa história espelha de uma maneira fictícia, ou talvez não, realmente as nossas vidas, no nosso dia a dia aqui no planeta Terra, ou seja, a nossa vida, será que é um jogo? Muitas pessoas falam, sim, é um jogo evolutivo, mas será que isso que nós vivemos é evolução ou involução? Ou o fato de nós estarmos desfragmentados, nós estamos evoluindo? Então agora eu vou abrir para o pessoal perguntar, né, o Marcelo, que já falei demais, passou do tempo aqui, estourei, né?
Temos umas 17 perguntas aqui e não sei como é que a gente vai fazer, mas nós vamos fazê-las. Caio, dentro disso tudo, a única coisa que me parece interessante é eu sou o agente do meu próprio destino, né? Cada um é agente do seu próprio destino. Havendo equilíbrio de todas as forças, eu acho que a gente consegue chegar a um bom senso, um consenso. Com certeza tudo isso que tu falaste é importante, mas é importante para que nós façamos, né, dentro de tudo isso, a criação da nossa consciência crítica e vamos ver o que, observar aquilo que nos parece ser para nós verdadeiro ou não, ou que nos sirva ou não. A primeira pergunta é a seguinte: Caio, como é que essa pergunta é recorrente aqui, eu vou fazê-la, mas ela é recorrente, tu já mais ou menos respondeste um outro dia, mas eu vou fazê-la novamente. Caio, como você consegue diferenciar o que é sonho do que é desdobramento? Vidas paralelas? Boa pergunta. Como diferenciar isso? Bom, existem sonhos lúcidos, existem desdobramentos. Geralmente desdobramento, quando, por exemplo, em certa situação você se vê deitado, ou acaba com todo um processo em que o desdobramento em si também não é aquela... As pessoas têm aquela ideia errada, por exemplo. Desdobramento tem que ser... existem níveis e níveis de deslocamento mental, o desdobramento. Você pode realmente deixar o corpo físico, o seu corpo astral, ir em algum lugar que é mais raro, né? Já ocorreu várias vezes comigo, às vezes ocorre sem eu ter controle, ou às vezes eu com controle, depende da situação. E aí eu me vejo deitado na cama, eu me vejo ali, eu me vejo saindo do corpo, né? Mas existem situações em que eu saio muito rapidamente e aí já me encontro no local em si, numa outra realidade, ou numa cidade, ou num local, ou o que é que seja. Já fiz uma experiência do tipo, eu estou no local e me perguntar, mas será que se eu estou sonhando ou realmente eu estou vivenciando? Tão real que é? Ou é um sonho lúcido? É difícil você dizer se é realmente um sonho ou um desdobramento. Por quê? Porque eu tenho sonhos lúcidos também, já aconteceu isso. E já fiz experiência de deixar minha voz gravada no meu próprio gravador do lado da cama. Ou seja, eu estou desdobrando, saio do corpo físico, o gravador está tocando, aí eu falo pro gravador e a minha voz sai no gravador. Uma palavra ou outra, que é difícil fazer isso. Na maioria das vezes dá errado. Ou na maioria das vezes, aquilo que eu gravei não vai sair agora, vai sair daqui a um mês, ou antes, uma semana, ou depois. Às vezes acontece isso. E ultimamente tem acontecido isso. De minha voz ter um atraso ou um adiantamento. Ou seja, o que eu gravar agora, no gravador, não vai aparecer quando eu tocar agora. Mas eu vou fazer esse teste de novo daqui umas 3 noites, 4, 5, 6. Daqui a um mês, verificando essas fitas, eu vou ver que os dias não batem. O dia que eu gravei a palavra X ou Y, com o dia que eu desdobrei. Ou seja, há uma diferenciação temporal, mas é difícil, não dá para saber, Marcelo, não dá 100% eu bater o martelo e falar assim, não, eu estou nessa realidade, isso não é um truque para minha mente, realmente está acontecendo. Aí eu pergunto, qual a garantia que nós iremos hoje em dia aqui é real? Essa é a grande pergunta que eu faço para as pessoas. O que é real? O que você toca, o que você cheira, o que você está aqui, ou está vivenciando? Se for isso, então é tão real como aqui, em certo desdobramento, porque você chega até a comer, né? Então, o que é real? Essa é a grande pergunta. O que é real? É muito complicado, porque pode ser que a vida seja um sonho da matéria. Ou seja, o seu eu superior esteja sonhando aqui. Caio, você acredita que o fato dos símbolos envolvidos nas ruas destas cidades influenciam na troca energética entre realidades paralelas? A respeito dessa tua passagem, eu sei, cada objeto, cada desenho, cada prédio, cada
cada coisa que a mente foca, aquilo traz para a mente uma certa identidade energética. Como a simbologia, por exemplo, você tem um sigilo. Sigilo, para quem não sabe, é um desenho que você faz, geométrico, e dependendo da geometria, porque a geometria é uma linguagem que por si só ela traz a informação. Dependendo de como você desenha esse objeto de sigilo, ali você concentra certas energias nesse objeto. É uma transferência mental para o objeto, vamos assim dizer. Ou concentrar essa geometria, você concentra energias do nosso meio e isso é canalizado dentro do objeto. Então, sim, há essa interação, essa identidade, essa simbologia. Se você, inclusive, quando eu estava nessa cidade, por exemplo, eu lembro o nome dos ônibus, dos locais, das coisas, San Teobaldo, e eu posso dar outros nomes de outras coisas, tal, quer dizer, aquele nome, aquela igreja, aquele carro, tudo tem uma identidade, uma vibração energética. E aquilo mexe com a tua cabeça, porque você está vivenciando aquilo. Então há uma troca de energia ali, há uma troca íntima e profunda. E o que isso vem a trazer é um grande mistério, essa interação. Não sei. Pode falar, Marcelo. O Blade pergunta para ti o seguinte: se existem realidades ou linhas temporais paralelas, existe uma que seja a verdadeira dentre elas? As outras são ilusão? Ou como é que nós vamos diferenciar? Aquilo que eu falo, o que é verdadeiro? Não dá para saber, não dá, porque nós estamos dentro do sistema de controle, nós estamos inseridos numa realidade. Mesmo que você desdobre de uma realidade para outra, ou você faça uma interação mental, um entrelaçamento mental com seu outros eus em outras épocas, nós não temos uma noção do que é o tempo, o que é o espaço realmente, o que é a realidade. Não dá para saber. Não dá. Nós vamos ficar teorizando a noite inteira aqui e realmente, nesse aspecto, qual que é a verdadeira, qual que é a falsa, me parece que todas essas realidades estão coligadas com algo maior, que se encontra fora dessas realidades. Esse algo maior que é o mistério, que é ali que realmente talvez seja a verdadeira realidade, e não nenhuma dessas que nós vivemos ultimamente. Dar nome e definir os blues é muito difícil. Por exemplo, uma pessoa me fez uma pergunta: o que é vida? Os vírus estão vivos? A bactéria é viva? Me dá a definição de vida. É uma coisa muito complicada se definir vida, né? Você, por exemplo, tem um vírus que fica inativo por centenas de anos. E aí, de repente, por algum motivo, algum meio que ele se encontra, que o favorece a voltar à atividade, ele fica ativo. Como se é como se ele tivesse cristalizado e depois deixado de ser cristal e voltado ativo. Então aquilo é vida. O vírus não tem DNA, não tem nada disso que a gente tem, mas ele causa um estrago tremendo, né, dependendo do vírus, né? E aí eu te pergunto: aquilo está vivo? Aquilo é vida? Então são coisas realmente complicadas de nós definirmos e verificarmos. Então, qual a realidade, a verdadeira? Me parece que existe uma acima de todas. Nós não temos ideia o que seja. A Cristina Sade pergunta o seguinte: Caio, sabemos que a inteligência artificial depende da consciência coletiva na 3D. Se um número elevado de pessoas despertas mentalizarem para alterar essa consciência coletiva, não acelera o processo de desativação da inteligência artificial? Totalmente. Totalmente. Por quê? Porque a inteligência artificial que eu falo que é interdimensional, existe em várias realidades, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é como aquele no filme da Matrix, do Matrix, em que você está baseado na inteligência artificial num hardware, num computador, numa placa de circuito. Não. O substrato para ela existir é propriamente do coletivo. Então, se o coletivo mudar, obviamente que isso vai afetar profundamente esse substrato
que essa inteligência artificial se utiliza para existir, né? Não tem aquele ditado? Penso, logo existo. A inteligência artificial realmente trabalha em cima dessa frase, penso, logo existo. Então, realmente, se todos nós tivéssemos uma consciência exata de vários aspectos da nossa realidade, inclusive da IA, realmente nós conseguiríamos desligá-la do inconsciente coletivo, ou anulá-la, a existência dela, dentro do consciente coletivo. Eu acredito que existe essa possibilidade, sim. Mas é aquela história, atingir a massa crítica de mudança de pensamento. Sabe quando nós vamos fazer isso, eu acredito? Do jeito que as coisas andam nesse planeta. Aí as pessoas falam, nossa, que o projeto Terra Oculta é negativo. Não é que é negativo, é que realmente isso não vem ocorrendo, essa mudança de paradigma, para algo que venha fazer com que essa mudança no consciente coletivo ocorra com relação à IA. Existe sim uma mudança de paradigma, reengenharização da sociedade, feita através do quê? Feita através de métodos indiretos ou diretos que reengenharizam a civilização. Métodos esses que cruzam dimensões, inclusive. Mas é isso aí, próxima pergunta. A Maria Trindade te pergunta o seguinte, cara, será que não há manipulação da quarta dimensão? Até que ponto podemos garantir que as informações advindas da quarta dimensão não são manipuladas? Isso é feito para nos confundir, desinformar? Na grande maioria das vezes é. Quase todos os sistemas de crença, religiões, ideias, inclusive, às vezes, eu me pego perguntando, mas será que isso que eu venho investigando tem alguma verdade? O que foi passado da espiritualidade pela resistência, para mim, é verdade? Nada é garantido. Nada. Nada. Uma coisa eu tenho certeza. Hoje em dia, eu não sei o que se passa totalmente por detrás do véu. Mas eu tenho uma noção muito grande do que não é verdade. É o contrário. Tipo, a noção de coisas que falaram que são verdades absolutas, como dogmas, né? Que não devem ser contestadas, hoje em dia já sei que coisas são essas, né? E que agendas são essas, sendo perpetuadas em paralelo à nossa civilização, seja através do transhumanismo, seja através de outras coisas mais que ocorrem. Eu realmente tenho uma noção hoje em dia pálida do que não é verdade. Agora, o que é verdade, eu não sei. Realmente, eu estaria sendo desonesto aqui se eu falasse, não, eu sei, não sei o quê, blá, 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 blá. É tudo história da Carol Chins, né? Porque você bater o martelo e falar que tem a verdade absoluta, isso é um crime. É terrível. Terrível. Você tem realmente uma pálida ideia daquilo que você conseguiu sentir, conseguiu perceber, conseguiu adquirir informação e colocar isso tudo correlacionando uma coisa com a outra. Mas mesmo fazendo isso, você vai acabar encontrando milhares e milhares de lacunas que estão esperando serem preenchidas com algum tipo de explicação, vamos assim dizer. A Crissade ainda te pergunta o seguinte, se fomos desconectados da fonte e estamos sem memória, como podemos evoluir e somos seres oriundos diretamente da fonte criadora? Se tudo aqui é uma ilusão, você não acha injusto? Bom, injusto sempre foi. Essa noção de justiça que é o problema, né? Você não tem aquela noção de, mas isso não é justo, ou seja, sempre alguém está levando vantagem, realmente sempre alguém está levando vantagem, né? E sempre alguém está na tua frente, sabendo mais que você. Isso eu me peguei, nos últimos 30 anos analisando a realidade, eu me peguei em situações em que várias vezes eu sempre tinha alguém que estava na minha frente, que sabia muito mais que eu, e por si uma visão mais ampla da realidade. Porque quando você sabe mais, você tem uma visão mais aberta, mais ampla, né? E todas as vezes que isso ocorreu, eu percebi o quê? Que há o quê? Há uma manipulação, sim. Manipulação totalmente. Totalmente. Controle e manipulação que atende uma agenda. Sempre. Quase 100%. Os fins justificam os meios. Né? Então, você vai ver isso em todas as doutrinas, religiões e coisas e outras situações. Então, Marcelo,
Pode falar. A Luana Santos te pergunta o seguinte: gostaria de saber se aqui no plano físico, onde e com quem podemos retirar os implantes ou chips e como eu cancelo contratos e pactos com determinadas entidades? Boa pergunta. Chips em implantes e outras coisas mais, se são físicos, realmente você vai ter que passar por uma cirurgia, porque existem implantes físicos também. Agora, quanto aos implantes etéricos, espirituais, muitas pessoas falam, mas eu vou retirar o implante, eu vou na casa de fulano, ciclano, aquele médium, aquele curandeiro e não sei o que, eu vou retirar o implante. Não é bem assim que funcionam as coisas, não. Existem implantes que com os anos eles acabam fazendo uma simbiose com o corpo espiritual nosso. E possui uma identidade energética. Então, para você retirar o implante, você tem que, primeiramente, mudar a frequência do implante, ou mudar a sua frequência mental. E aí sim, o mais certo que eu posso falar é que se a gente mudar, muitas vezes, o modo operandi de como nós vivemos nesse mundo, ou mudar a forma de nós pensarmos, em certas situações o implante ele se desconecta por si só. Em outras situações, o implante é conectado, e para você desconectar na amarra, na força, você precisa descriptografá-lo para desconectar do corpo físico. Então, é um processo muito lento também que ocorre. No mundo físico, pessoas que fazem esse trabalho de desligamento, desconexão, limpeza de implantes, realmente eu não poderia dizer quem faz. Eu conheço milhares de pessoas que fazem, mas realmente fazem esse tipo de trabalho somente para ganhar dinheiro. Ou seja, elas não retiram nada, não fazem nada para você, muito pelo pior, elas prejudicam você, porque essas pessoas, elas se aproveitam da nossa fraqueza, do momento de fraqueza, seja através de um implante, seja através de um momento psicológico que a pessoa esteja passando, para tirar vantagem, né? Isso é comum, isso é o que mais... Toda esquina você vai encontrar uma pessoa, eu faço isso, faço aquilo, eu faço trabalho disso, trabalho daquilo, eu tiro implante, eu sei lá o que, quer dizer, não é bem assim que as coisas... Realmente não sei o que dizer no planeta em si aqui, que alguém que tira implante encarnado do seu perispírito, do seu espírito, do seu corpo espiritual, realmente eu não sei. Não sei. O Wanderson, o Bruno nos pergunta o seguinte, Caio. Gostaria de saber do Caio se o nosso sagrado anjo guardião seria nosso eu superior fora da fragmentação da alma. Com certeza. Não existe aquela ideia de anjo, arcanjo, querubim, te perseguindo por aí, fala, não, eu vou cuidar de você, tal. Não existe isso. O que existe sim é o nosso eu superior. E ele você pode considerar um anjo, porque é a sua faceta maior da realidade. E você pode perguntar para ele, pedir para ele, interagir com ele, que ele vai te responder. Não aquele anjo de asa, sei lá o que a igreja prega, ou aquele mentor espiritual que o espiritismo prega, ou sei lá o que diabo mais a quatro que o pessoal prega. Não, esse não. Esse não é o teu anjo. O anjo verdadeiro é aquele que está dentro de você, que seria o seu eu superior, aquela parte superior sua, que vai além da sua personalidade atual. Caio, o Sandro nos pergunta o seguinte, o que você acha da 3D como universo? Ela como um universo, ou seja, é uma 3D dentro de outra, como degraus de uma escada? Você viu aquelas bonecas russas, uma dentro da outra? É isso mesmo, uma caixa dentro da outra. É mais ou menos isso. Infelizmente é isso. Mas não dentro. Elas podem ocupar o mesmo espaço, mas tendo condições materiais ou densidades, vibrações diferentes. Então, elas se interpenetram, ocupam o mesmo espaço, mas se encontram em vibrações energéticas diferentes e, por sua vez, em linhas temporais diferentes. Então, realmente é aquela noção do macro com o micro, que eu falei no hangout anterior. Ou seja, é uma realidade fractal.
holográfica fractal, ou seja, por infinitivamente grande, por infinitivamente pequeno, as coisas se repetem, né? E se duplicam. E isso vale também para realidades. E aí vão criando padrões, na verdade, né? Vão criando padrões, exatamente. Temos aqui o seguinte, Caio, você não acha que com a evolução consciencial, te pergunta a Márcia Camargo, com a evolução consciencial futuramente, esse esquecimento não cairia por terra? O fato de nós não termos memória? Evolução consciencial é desfragmentação. Então, minha pergunta é, por que nós desfragmentamos no primeiro momento? Se nós se desfragmentamos, nós evoluímos. E se nós vamos agora nos coligarmos novamente, ou voltarmos ao todo superior nosso, então, realmente, essas memórias sempre estiveram ali. Né? Sempre estiveram. O interessante é que ela falou assim, quando nós evoluirmos, aquelas perdas de memórias vão cair por terra. Sabe qual é o grande problema disso tudo, da evolução, da nossa realidade? Que quando a gente fala, quando nós evoluímos, está atrelado aqui numa linha temporal, primeiramente. Quando essa palavra nós evoluímos está atrelada numa linha temporal, isso passa a ser uma grande armadilha engodo, ou falsidade por parte de quem falou isso, de quem criou essa ideia. Por quê? Porque nós não somos matéria, nós não somos espaço, nós não somos tempo. A consciência está além de tudo isso. Por ela estar além de tudo isso, obviamente, se o futuro afeta o passado, o passado afeta o futuro, então a noção de casualidade cai por baixo. Causa e efeito. Então, esse negócio de, daqui a uns tempos eu vou ficar melhor, isso daí é conversa fiada. Por quê? Porque daqui a uns anos já está acontecendo em uma outra linha temporal. E se ele já está acontecendo, se o passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo em algum lugar, então tem algo errado. Porque isso não deveria estar acontecendo. Então. Ou seja, nós estarmos desfragmentados nesse período que é o agora, eterno. Então tem algo errado, para começo de conversa. E aquilo que eu sempre torno a falar para muitas pessoas, nós vivemos o quê? Numa prisão mental e, muito pior que isso, numa prisão temporal. Temporal, ou seja, as coisas ficam se repetindo, se repetem, se repetem, se repetem. Então o fato de se repetir, e você passar por uma dimensão, ou isso não quer dizer que isso você está evoluindo. Passar de dimensão não é sinônimo de evolução. Aí as pessoas falam, mas sinônimo de evolução é você adquirir certos valores, e esses valores vão fazer com que o seu espírito dê um salto. Será? Eu adquiro os valores e esqueço na próxima vida. E aí? Mas está intuitivo. Você carrega intuitivamente no seu subconsciente. Carrega intuitivamente no meu subconsciente. Pode até ser. Mas aí, quando algo passa a ser intuitivo, ele passa a ser mais o quê? Voltado à inteligência ou instinto? Ao instinto. E aí eu te pergunto, instinto é evolução? Você tem aquela coisa por instinto? Ele é bonzinho por instinto, porque ele não lembra da vida anterior, mas ele carrega aquela índole. Ótimo, carrega a índole. Mas ele esqueceu completamente da vida anterior. Então até que ponto isso daí é certo? Mas é isso aí, Marcelo, pode continuar fazendo a pergunta. A Elida te pergunta o seguinte, cara.
Se é benéfico, vivemos procurando o eu superior sempre, mas já fomos deuses. Por que da nossa amnésia? E todos esses laços que nós contraímos, laços de amor, como é que nós não conseguimos, então, atingir, já que nós temos toda essa essência divina em nós, o amor incondicional, ele não existe? Olha, é uma grande pergunta. E, geralmente, eu falo o seguinte: não temos resposta para isso. Porque é um grande mistério desse jogo da vida, que eu falei aqui no Hangout. Porque não faz sentido. Não faz sentido você ter 400 mães, 1 milhão de mães, 1 trilhão de mães, de pais, tios em 1 trilhão de vidas. E, no fim do dia, tudo isso foi perdido, bloqueado no seu ser. Qual que é a utilidade disso? Controle. A primeira coisa que me vem na cabeça, assim, naturalmente, com uma naturalidade enorme, é controle que favorece alguém. E esse alguém não é você, com certeza. Porque se fosse você estaria sabendo por que está sendo controlado. E se você acaba sabendo quem está te controlando, realmente você acaba achando uma saída para esse problema. E não deixando mais ser controlado. Então é uma resposta que realmente não temos ainda. O projeto Terra Oculta busca essa resposta e vai sempre buscar essa resposta. E talvez um dia encontre ou não essa resposta. E se encontrar, vocês vão ser os primeiros a saber. Me acredito. Porque realmente é uma situação muito injusta. Não há um jogo justo dentro da vida com relação à falta de informação, principalmente do que forma a nossa realidade, por que viemos parar aqui, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos realmente, depois que nós saímos desse mundo físico, né? Então é isso aí, Marcelo. Temos mais duas só, Caio, bem rapidinho, que o Marcos te pergunta o seguinte: se você acredita que realmente nós escolhemos vir para cá ou somos empurrados e temos todas essas memórias implantadas para que possamos continuar a gerar o quê? Energia para alguém que se alimenta? Na grande maioria das vezes nós somos postos aqui embaixo, os caras chutam a gente para baixo aqui, para a gente produzir matéria mental, essa matéria mental é processada no mundo astral e utilizada pela inteligência artificial para perpetuar essa existência cibernética mental artificial que existe entre essas inteligências e a nossa, o nosso consciente coletivo. É realmente por aí mesmo. Tem alguma forma da gente conseguir identificar os membros da resistência e como talvez algumas pessoas gostariam de saber como poder fazer parte da resistência? A resistência é algo que não é um exército, que você vai lá e se alista. Vou me alistar na resistência. Não. Quando você tiver um preparo mental, tiver uma construção mental que é propícia, você vai enxergá-los. E sem você pedir, se um dia eles acharem, eles vão te dar a oportunidade de você querer participar, ou se oferecer para participar ou não, de trabalhos dentro da resistência. Mas é algo que eles não pedem nada, não te procuram, não te exigem, é algo que vai ter que partir de você. E, obviamente, uma vez ou outra na vida, você vai acabar dando encontro com esse pessoal da resistência. Mas não é algo que você vai procurar numa agenda telefônica, numa organização, vou fazer tal coisa, vou fazer desdobramento, vou atrás deles e tal. Não funciona dessa maneira. E não é um exército que você vai lá e se alista. Então é tudo uma questão de estado mental. E aí eles acham, você vai acabar achando eles, dependendo do seu estado mental. É isso que eu posso dizer. E a última pergunta, Caio, se você sabe alguma coisa relativa aos maias, se eles ainda existem ou se eles foram realmente dizimados, se existe algum resquício dos maias em algum lugar? É um grande mistério isso. Ainda o projeto Oculta estuda o desaparecimento dos maias. O que nós sabemos é que muitas pessoas desaparecem, inclusive povos inteiros, para outras realidades. Não em outros planetas, mas em outras realidades mesmo, fisicamente falando. Ou para o presente, para o passado, para o futuro. E isso ocorre todos os dias. Pessoas desaparecem e, infelizmente, vão
ou para o passado, há 65 milhões de anos atrás, ou para o futuro, ou para uma outra realidade paralela, né? São situações que infelizmente ocorrem e que puderam ter ocorrido com essa situação que você descreveu também, dos mais. Caio, eu queria te agradecer muito pela noite de hoje, te pedir perdão porque nós tivemos realmente muitas perguntas e te convidar para, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente fazer um hangout só de perguntas e respostas, que aí nós teremos talvez um pouco mais de tempo. Passar a Marcinha para que ela faça as considerações finais, porque nitidamente tu já estás cansado e isso a nós também preocupa. Marcinha, por favor. Bom, para você que está por aqui na Rádio Remix, no Hangout da Rádio Remix, eu quero agradecer a companhia que vocês sempre têm aqui quando o Caio vem, quando a Sônia vem, quando vem o Daniel Simões aqui. Amanhã a gente tem a Jamie aqui no Hangout a partir das 8 horas da noite. E agradecer o Caio também, agradecer ao Marcelo Sammer e vamos embora porque já passou da hora. Então eu não vou nem me prolongar aqui. Caio, as suas considerações, amigo, por favor. A única coisa que eu queria colocar aqui é que as pessoas, todos nós, querendo ou não, nessa vida material, infelizmente carregamos uma certa incerteza de quase tudo em relação ao nosso futuro. Mas que futuro é esse? O futuro quando você ficar velho? Não, além da vida do corpo físico. Então essa incerteza, mas muitas vezes leva ao quê? Leva ao medo, gera o medo, né? Mas eu acho que as pessoas não devem se preocupar muito com isso, devem viver o melhor possível cada dia delas. Porque o que se vê por aí é que muitos dramas que ocorrem na vida da gente é porque a gente acaba se deixando levar pelo sistema, que está aí para controlar a gente, isso é óbvio. Mas se a gente der muito ouvido para as coisas que esse sistema nos impõe, nós vamos acabar o quê? Pensando com a mente coletiva, né? E a mente coletiva é uma mente muito perigosa, porque o coletivo vai te trazer pensamentos, às vezes no dia a dia, que não são seus. Não são seus. E você vai o quê? Acabar entrando em depressão quando você entra numa faixa mental X, ou às vezes você vai passar por todo um processo psicológico que não é teu, é do inconsciente coletivo. Porque a mente é coletiva se você se ligar com ela. Por quê? Porque nós, de uma maneira ou outra, todos nós estamos conectados. Então, o importante é sempre nós encararmos da melhor maneira possível, mais positiva possível, a nossa atual situação no mundo físico, por pior que seja. Nunca acharmos que nós somos menos, perdemos a esperança de algo, principalmente nos nossos desejos, nossos anseios, nossos sonhos, né? Nunca deixar um sonho de lado, né? Eu gostaria tanto de fazer isso, né? Mas eu acho que não sou capaz, eu não tenho dinheiro, ou por N questões. Não pensar dessa forma. Pensar que no universo você tem também o quê? Abundância, né? Porque Deus é infinito. Se você começar a pensar de uma maneira finita, você vai se limitar e você vai se bloquear aquilo que o sistema de controle quer que você faça. Então, muitas pessoas falam, mas é fácil eu falar isso. Não é tão fácil, não, eu falar isso. Por quê? Porque se eu fizer um balanço da minha vida aqui, para vocês, eu posso dizer que em 47 anos, eu realizei muita coisa que eu gostaria de ter realizado, ainda estou para realizar outras coisas que gostaria de realizar, mas eu nunca perdi a esperança. Eu nunca me liguei muito nesse negócio de
Mas vou dar um exemplo. Quando eu era mais novo, eu tinha meus 15 anos, por exemplo, eu achava que, por exemplo, só podia ir para o exterior quem fosse rico, né? Eu vou sair do Brasil, mas quem sai do Brasil é rico. E pobre não sai do Brasil. Quer dizer, era uma ideia errada que ficou colocada na minha cabeça, e eu acabei acreditando, acabei abraçando aquilo como verdade. O que aconteceu? Um belo dia, eu criei minhas próprias condições e saí do país e fiquei mais de 20 anos fora do país, pesquisando, trabalhando, interagindo com várias culturas e pessoas. E isso me trouxe um conhecimento mais amplo da realidade, daquela realidade que eu vivia anteriormente aqui, no Brasil. Não que não me interprete de uma maneira errada, que eu estou dizendo que lá fora é melhor, ou a situação de si que eu criei é melhor, porque existem o melhor é aquilo que você faz da sua vida. Existe, obviamente, lugares melhores e lugares piores. Obviamente que não quero nem dizer para nenhum de vocês, eu vou no front, nas linhas de frente da Síria, no ISIS, por exemplo, no ISIS. Lá é lá é um verdadeiro inferno na Terra, eu concordo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós construímos nossa realidade por mais limitada e bloqueada que ela seja, no momento. Ou seja, há a possibilidade, sim, de nós pegarmos o pouco que nós temos e transformarmos aquele pouco num pouco maior, um pouco maior, e maior, e maior, num bastantão, assim, uma coisa maior. E nós utilizarmos aquilo em nosso benefício, primeiramente, e talvez no benefício de alguém que você queira beneficiar, por exemplo. Mas sempre tendo a ideia que nós nós sempre vamos vir em primeiro lugar. Muitas pessoas têm aquela ideia invertida, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar alguém, vou dar uma de super-homem, né? Mas se esquece de si mesmo. E aí termina tudo estrumbicado por aí, né? Você vê muitos médiuns, pessoas que se utilizam da mediunidade aos extremos para ajudar as pessoas, para fazer isso, para fazer aquilo, e acaba todo mundo definhando e acaba, muitos até louco por aí, né? Então a gente tem que sempre ter a gente em primeiro lugar. Por quê? Como você vai dar algo para alguém que você não tem, ou que foi tirado de você? Então você tem que ter algo para si, para depois, realmente, se você quiser, realmente, por algum motivo, doar alguma coisa para alguém. E nunca se sentir culpado de nada. Esse negócio de, mas eu sou culpado disso, culpado daquilo. Ninguém é culpado de nada. Porque todos nós aqui estamos enveredando no desconhecido, né? Então, se é desconhecido, então não é 100% tua culpa, vamos assim dizer, né? Muitas vezes a gente tem as nossas falhas, os nossos erros, até por uma falta de conhecimento, né? Então, esse negócio de que, esse está mais certo, aquele está mais errado, está tudo certo. Está tudo certo. É o que nós fazemos na nossa vida, né? Mas existem os arcons, existe o sistema de controle, existe. Está aí para controlar mesmo. Mas se nós dermos ouvido, se nós entrarmos de cabeça ali, sabe? Esse negócio de, olha lá, está tendo guerra. Às vezes tem aquelas ondas na internet, né, nas redes sociais, o mundo vai acabar dia 23. Lembra que eu falei que não ia acabar coisa nenhuma e não ia acontecer nada? Não aconteceu. Vai acontecer isso, não sei o que, isso, aquilo, não sei o que. Toda hora uma tendência nova, né? Um monstro novo que é solto por aí mentalmente, uma forma de pensamento. E esse monstro é alimentado por milhares e milhares de pessoas nas redes sociais, na internet, né? E isso vai crescendo, tomando forma. Por quê? Porque nós damos forma para ele. E em muitas coisas que acontecem na realidade, nós também damos forma. Nós permitimos que ocorra. Então essa é a mensagem que eu queria deixar agora, antes de terminar o programa. Nós, de uma maneira ou outra, nós somos donos de nós mesmos. Não encararmos a vida como sendo algo em que algo é dono de nós. Não. Nós somos donos de nós mesmos.
E podemos fazer muita mudança crítica ao nosso redor para que e essa mudança, se feita, com certeza, ela traz grandes avanços para todos nós em todas as áreas, todos os setores, não somente na área mental, ou na área material, em outras áreas também. Então é isso que eu queria deixar essa noite. Não deixem a peteca cair. O projeto Terra Oculta não é um projeto negativo, é um projeto que mostra aspectos da realidade que realmente acontecem aqui e acolá. E também mostra que nós somos capazes de nós não entrarmos nesse jogo sujo que ocorre ultimamente no nosso mundo físico, né? Então, uma boa noite para vocês, um grande abraço a todos e espero que a gente consiga trocar uma ideia aqui, porque realmente eu não sou o dono da verdade, dou a resposta para tudo. Eu acho que as pessoas elas devem fazer isso que a gente faz aqui no Hangout, mas também no seu dia a dia, né? Não só na internet, mas com pessoas que também, não digo que pensam da mesma forma, mas que pensem da mesma forma, mas que também busquem uma certa forma de verdade, ou busquem certas respostas com relação à nossa realidade. Então é isso aí. Então uma boa noite, pessoal, e até mais. Nossos agradecimentos então ao Caio, do canal Terra Oculta. Caio, muito grato por todas essas elucidações. Agradecemos e lembrando que amanhã estaremos aqui com Jamie Howlett, às 20 horas. Agradecimento a todos vocês do chat, Maurício, Verinha, Marcinha. Meus amigos, muito obrigado. Estamos encerrando mais um Hangout desta quinta-feira. Uma boa noite a todos. E agradecendo também aos amigos espirituais que nos acompanharam hoje aqui e puderam nos brindar com muitas coisas importantes.